Olá, eu sou a doutora Estela e hoje eu vim continuar aquele papo que eu iniciei outro dia falando sobre uma mãe que mora junto com os avós e os avós tiram a autoridade do pai e da mãe. E aí o que faz nessa situação? Muito bem. Em primeiro lugar, a gente deve considerar uma coisa, que a autoridade ou você constrói e tem ou você não tem. Então ninguém tira a autoridade se você não tem autoridade. E como é que você conquista a sua autoridade com o filho, seu filho? Esse é um outro problema. Então, se o avô ou a avó está tirando a sua autoridade de mãe, a sua autoridade de pai, significa que você falhou em algum aspecto e não conquistou a sua autoridade perante o seu filho. Não se trata, nesse caso, de se sobrepor ao avô, de se sobrepor à avó, de ser melhor que ninguém e nem de se sobrepor ao filho. Não é isso. Isso também não é certo. Esses limites são muito tênues e eu precisaria muito mais tempo para conversar com você a respeito disso. Mas o que eu posso te dizer de imediato é o seguinte: reveja o modo de relação que você construiu com os avós que estão dentro da casa. Talvez você tenha delegado mesmo muita coisa para eles e aí você, talvez por uma questão de comodidade, você tenha feito isso, porque talvez você trabalhava fora, eles ficavam em casa, porque talvez você teve uma situação complicada, o seu marido esteve numa situação complicada, e que aí o seu filho acabou ficando muito mais com o vô e com a avó. Mas se não for isto, reveja qual foi a situação que fez com que você perdesse a autoridade. Então você deve começar a se empoderar, a se colocar no poder. Mas como? Isso a gente não faz impondo autoridade, jamais. A autoridade de pai e da mãe, jamais ela é imposta. A autoridade é conquistada, é construída de forma elegante, de forma inteligente, de forma perspicaz, de forma honesta, de forma carinhosa, de forma humana, né? Então, muitas vezes a gente perde a autoridade porque a gente, de fato, perdeu o controle, a gente perde as estribeiras, a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Você não sabe o que fazer e você acaba se desesperando, põe os pés pelas mãos, perde a calma, perde a paciência, perde a diplomacia, e quando você perde isso tudo, você de fato perdeu a autoridade, porque a autoridade ou você tem ou você não tem, você é a pessoa. O teu filho te obedece porque você tem pulso firme, porque você diz e você cumpre aquilo que você diz. Então, tem várias coisas que te dão autoridade que talvez você abriu mão de tudo isso e aí então perdeu a autoridade. Então, você perde a autoridade não porque um outro ocupa esse teu lugar. Ele ocupa esse teu lugar porque tu não está ocupando o seu lugar. Então, eu não tenho como te explicar muito mais aí, mas eu poderia até falar muito mais, mas eu não tenho tempo para explicar toda a dimensão que esse problema encerra. Espero que eu tenha te ajudado. Escreve aqui se sobrou alguma dúvida ou se eu posso te explicar ainda mais alguma coisa. Beijo grande. Espero te encontrar aqui na próxima dica.